Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós iremos, essa aula, trabalhar com o conteúdo do oitavo ano, não é? A base curricular de História do oitavo ano. No entanto, antes de iniciar a aula propriamente dita, eu quero fazer uma recomendação para vocês. A recomendação é com relação à obediência, não é, daquilo que foi determinado pela Organização Mundial da Saúde. Nesse período de pandemia que estamos vivenciando, o ideal é que a gente faça o distanciamento social, não é? O uso do álcool em gel e o uso também de máscaras. O uso de máscaras, tá bom? Por quê? Porque essas ações, elas são ações preventivas durante essa pandemia, para que a gente possa baixar esses números que estão aí sendo apresentados pelos órgãos de imprensa em nosso país. Então, essa situação você tem que incentivar, conscientizar aquelas pessoas que porventura ainda não estejam conscientizadas. Faça a sua vida, da sua vida, um exemplo a ser seguido com relação a essas ações de distanciamento social, do uso do álcool em gel, do uso de máscaras, tá bom? Muito cuidado com isso. Essas ações são preventivas e que Deus permita que isso passe o mais rápido possível, que a gente possa retornar da forma normal que tínhamos antes, tá bom? Cuidado com isso, recado dado, né, absorvido por vocês, agora cabe tão somente pôr em prática essas ações, tá bom? Previna-se, tenha uma atitude de prevenção, de ter muito cuidado, seguindo o que diz os órgãos públicos ligados à área da saúde e à área sanitária, tá bom? Prosseguindo o nosso conteúdo, iniciando aliás nossa aula de hoje, nós vamos fazer o quê? Nós vamos retomar um pouquinho daquilo que foi dito na aula anterior. O que foi dito, professor, na aula anterior? Qual foi o conteúdo que o senhor trabalhou de História do oitavo ano? Muito bem, trabalhei a Revolução Industrial. Eu também dei uma ênfase, destaquei bastante que vocês tivessem um cuidado muito grande com esses significados que surgem no contexto histórico. Contexto histórico esse que vai fazer com que a gente tenha um entendimento do que seja o termo revolução. Significa o quê? Isso, muito bem. Significa mudanças em todas as estruturas. Quais são essas estruturas, professor, que passam por essas mudanças? Isso, muito bem. Você vai longe, viu? Mudanças na área da política, da economia, do social e do cultural. São essas áreas que podem passar por mudanças diante do nome revolução. Tá bom? Vamos lá. Para que a gente possa entender esse processo revolucionário que aconteceu na Inglaterra, a gente já observou que esse país passou por uma série de mudanças, de processos também revolucionários, em que o rei perde o poder. No contexto político a gente já viu, na situação política a gente já vivenciou, não é? O rei perdendo o poder, Carlos X assume Cromwell, depois Cromwell sai, e tem a instalação ali de uma república, de um governo, república não, de governo monárquico, não é isso? Pronto, e agora a gente vai ver por que a Inglaterra tem as condições apropriadas, necessárias, condições ideais para que o movimento da Revolução Industrial aconteça exatamente ali. Você tem, primeiramente, um país estabilizado com suas fronteiras, politicamente agora estável, sem instabilidade, passou pelos processos revolucionários já, no século XVII. Nós estamos aqui meados do século XVIII,
não é? Você sabe que quando eu estou falando isso, meados do século XVIII, significa dizer que nós estamos por volta de 1760, não é? Então, pronto, muito bem, entendeu bem? Então agora, depois da Revolução Gloriosa, depois da Revolução Puritana, a Inglaterra tem uma estabilidade, ela está estável politicamente. Tem um liberalismo econômico e tem também ali uma burguesia interessada nesses investimentos e o solo também apropriado, um solo apropriado para a plantação do algodão, que vai dar origem aos tecidos e que essa revolução industrial possa acontecer, tá bom? Convido vocês mais uma vez para bater nessa tecla desses motivos que levaram a Inglaterra a ser a pioneira na Revolução Industrial. Você também, aluno do 8º ano, tem que saber o significado desse termo aí, pioneira, significa que foi o primeiro, não é? A primeira nação que fez uso de uma revolução industrial. Essa revolução, evidentemente, aqui está voltada mais para a área econômica, tá bom? O que é que diz aqui? Vejamos abaixo os principais motivos para essa revolução, para a Inglaterra ser a pioneira, por ser ali o local da revolução industrial. Vamos lá. A Inglaterra foi uma das primeiras nações a contestar a monarquia absolutista. Muito bem, falei na semana passada, desculpe, na aula passada, estou voltando a falar agora. Por quê? Porque as duas revoluções, a puritana e a gloriosa, começavam a contestar, questionar a monarquia inglesa, criando um parlamento. Parlamento, você também já sabe, que o parlamento é aquele local onde ficam ali os deputados e senadores, que para o rei governar, ele precisa do apoio, ele precisa da aprovação desse parlamento, não é? Criando um parlamento que teria a função de limitar o poder do rei. Ponto. Em consequência disso, a Revolução Gloriosa de 1689 possibilitou a criação e a aplicação de leis que garantissem a produção industrial e o lucro gerados a partir do setor privado. Não é? Acrescentando aí, o liberalismo econômico, o outro item, foi importante, pois o Estado não interferia na economia. No liberalismo, deixar o mercado livre, deixar a economia livre, sem a interferência do governo, sem o governo interferir. É importante ter essa noção de liberalismo, que nos próximos conteúdos e também no início do ano que vem, vocês vão precisar ter essa noção, não é? Pois o Estado interferia na economia, podendo assim regular a si mesmo no mercado, facilitando inclusive o desenvolvimento tecnológico, fundamental para o crescimento da industrialização. O outro item, que é também componente da situação que vai fazer com que a Inglaterra seja pioneira, seja iniciadora desse processo de revolução industrial, eu já falei sobre isso, estou voltando a falar porque é de muitíssima importância isso. A Inglaterra possuía grandes reservas naturais, fundamentais para a industrialização, como a de ferro e carvão. Então, para que a Revolução Industrial acontecesse, teria que ter ferro e carvão, e a Inglaterra tinha em grande quantidade. Então, isso vai ser um motivo que vai facilitar o surgimento da Revolução Industrial na Inglaterra, ferro e carvão. Vamos para a página 69, que lá vamos encontrar uma figura, não é, que tem um casal aí, ele está ao lado de uma senhora com vestido apropriado da época, ele também com a roupa daquela época, daquele período, e tem um animalzinho aqui, um cachorrinho, que tem uma legenda que diz assim: ele está representando a elite. A elite burguesa das indústrias visava o lucro a partir da exploração da força de produção dos trabalhadores. Tá bom? Essa é a legenda. Vamos agora para os outros motivos. A burguesia
foi a principal financiadora da industrialização. A burguesia é uma classe social, não é? Que surge lá no final da Idade Média, que cresce muito, se desenvolve muito e vai ter uma força gigantesca aqui. Foi a principal financiadora. Ela queria aumentar a produção. Não imagine aqui que foi o governante, o rei que incentivou a industrialização. Foram eles primeiro, foram esses burgueses. Tinham acumulado bastante capital com o comércio, principalmente marítimo. Portanto, pôde pagar trabalhadores, assalariados. O que são assalariados? São as pessoas que recebem salário. Investir em tecnologias para desenvolvimento da indústria e adquirir matéria-prima, não é? Então a gente percebe aí que a burguesia investiu nas navegações, fazendo com que essas navegações pudessem trazer riquezas de outras regiões e também levar riquezas para outras regiões, investir em tecnologias para desenvolvimento dessa indústria, da Revolução Industrial e adquirir matéria-prima. O outro item importante, que eu já falei aqui superficialmente na introdução, que diz respeito às leis de cercamentos, foram outro fator importante. As terras que antes eram de produção comunal. O que é produção comunal? É a produção que comum a todos. Aquele grupo social produz junto, está plantando trigo, está plantando cevada, e a partir dali aquela produção de trigo, ela vai ter uma função de ser vendida e o lucro ser dividido ali, aquele lucro ser dividido de forma igualitária, ou seja, que todos possam ter acesso àquela riqueza que foi oriunda da venda do trigo, por exemplo. Aqui tem o link que explica aqui a produção comunal, que diz respeito a também conhecida como modo de produção primitivo. O homem não produzia o que consumia, ele apenas caçava, pescava e colhia frutos, não é? Tá bom? Pronto. Produção comunal, voltando para o item, voltada para exportação, passaram a ser de grupos privados. Estes transformaram os camponeses em força de trabalho e a matéria-prima plantada como algodão era voltada para a industrialização. Outra parte dos camponeses foi usada nas atividades manufatureiras e nas minas. Aqui tem uma legenda também, tem uma imagem, tem uma legenda que traz uma explicação aí muito interessante para a gente. Diz assim: a lei dos cercamentos foi um dos motivos que fizeram da Inglaterra o berço da Revolução Industrial. Não é? Esse termo aí, o berço, significa o quê? Significa que a origem de tudo da Revolução Industrial foi na Inglaterra. A Inglaterra realmente é o berço, onde iniciou. Não é? Um bebê, quando nasce, não é colocado no berço, é essa associação que é feita. As terras foram usadas para pastoreio de ovelhas, porque dessas ovelhas que eram pastoreadas, que eram criadas, podendo ser criadas de forma intensiva em locais fechados, né? Colocando aquelas cerquinhas nas ovelhas para controlar as ovelhas, plantando ali, alimentando elas, dando água a elas, ou poderia ser soltas. No caso aqui vai ser uma plantação, aliás, uma criação de ovelhas que era de forma intensiva, de forma fechada, e plantação de algodão por consequência. No entanto, a Revolução ela teve 3 fases, a Revolução Industrial teve 3 fases, não é? A primeira fase, que vai aí do fim do século XVIII, com a utilização ali da máquina a vapor, da filadeira e utilização e crescimento e aparecimento das ferrovias. Depois tivemos ali a utilização do carvão e de metais, da manufatura e da maquinafatura. Isso é a primeira fase, viu? A segunda fase, no fim do século XIX, a eletricidade, motor a combustão, a petróleo, fundição de aço e início das tecnologias de comunicação. A terceira fase, dos anos 60, anos 70, do século XX até os dias de hoje. O que é que a gente vê aqui? Vê a biotecnologia, a nanotecnologia, a mecatrônica, satélites,
cabos e a fibra ótica, que você está observando a fibra ótica aí chegando para a internet, não é? De uma forma muito mais segura, forma muito mais rápida, essa internet de fibra ótica muito mais consistente. Tem também aqui um link que fala sobre a manufatura têxtil. As primeiras grandes indústrias vão surgir dessa área, da área têxtil, da área de tecidos, não é? Por quê? Porque se tinha a necessidade de adquirir roupas. O inverno europeu ele é muito rigoroso e as espessuras, não é, das roupas teriam que ser bem mais grossas. Por quê? Porque quanto mais grossa for a roupa, a tendência é que ela vá proteger a gente do frio. Então, o frio inglês era muito intenso e a produção de tecidos era necessária para dar conta da população que queria ter agasalhos e roupas mais grossas para se proteger do frio. Também vale ressaltar, vale destacar que essas empresas têxteis vão chegar ao Brasil, viu? Nas primeiras décadas do século 20, 1910, 1920, 1930, você vai ter ali uma grande participação da indústria têxtil no Brasil, as primeiras fábricas têxteis. Aqui em Pernambuco também teve, no Recife teve também algumas fábricas de tecidos. Hoje praticamente esses tecidos vêm importados, né? Essas fábricas faliram em grande quantidade, realmente faliram com o passar do século XX. Já na década de 80 do século XX já não tinha mais fábricas de tecidos no Brasil, uma ou outra que existia, a maioria foi fechada. A indústria inglesa fechada por conta de questões tecnológicas. Aí na página 70 nós temos aí a indústria inglesa. Esse item aqui nesse parágrafo diz o seguinte: a indústria inglesa produzia diversos produtos que inicialmente atendiam ao mercado interno, ou seja, essas indústrias inglesas produziam para a população inglesa em si. Depois foram colocando essas mercadorias para serem vendidas no mercado externo, inicialmente no mercado interno. Produtos como alfinete, vasilhas, facas, tesouras e tecidos foram largamente utilizados pelos ingleses. O mercado externo só foi conquistado pelos ingleses com o uso da lã e do algodão na manufatura têxtil. Aqui está a explicação um link, o significado da manufatura têxtil. A lã derivou da criação de ovelhas realizadas pelos camponeses. Já o algodão foi plantado nas terras destinadas a essas produções, tanto nas colônias da América do Norte quanto na Índia, a partir da lei de cercamentos. A partir do século XIX, a Inglaterra desenvolveu a modernização da industrialização. Passou a controlar a metalurgia e a siderurgia usadas na fabricação de armas. Anos mais tarde, também usou técnicas para a construção de ferrovias, o que foi fundamental para o crescimento industrial e do capitalismo, pois na mercadoria produzida nas indústrias era transportada para outras regiões através dos trens. Esse transporte tinha baixo custo, realmente, não é? O trem hoje ainda permanece com baixo custo se você comparar com o transporte rodoviário. Bem mais barato o uso do trem no transporte de passageiros e o transporte de produtos também. Esse transporte tinha baixo custo, pois se usava o carvão como combustível e proporcionava mais recursos financeiros acumulados para serem usados em outras tecnologias. Tá bom? Na página 70 e 71, nós temos aí atividades que vocês devem fazer em casa, devem postar para mim através do aplicativo, No trecho, na página 72, vamos avançando, viu? Vamos avançando. Na página 72 do nosso livro, nós temos aí uma situação importante que fala de as relações de trabalho durante a Revolução Industrial.
Sim, aqui tem um trecho que aconteceu, que fala sobre o surgimento, não é, do futebol, dos ingleses no final do século XIX e início do século XX. Como o capitalismo surgiu, o fortalecimento, como esses operários jogavam futebol na Inglaterra e o futebol chegou ao Brasil através de Charles Miller e foi se expandindo por outras regiões do mundo. E hoje é a atividade esportiva mais popular no mundo. As relações de trabalho durante a Revolução Industrial. As relações de trabalho se modificaram bastante com o processo de industrialização na Inglaterra. O trabalho desenvolvido na Europa antes da Revolução Industrial apresentou duas fases bem definidas. A primeira foi o artesanato, característico do renascimento urbano e comercial. Os artesãos surgindo, não é? E eles vão se unir, formando ali as corporações de ofício que nós vamos conhecer, aprofundar, já conhecemos e vamos lembrar dela agora. As corporações de ofício controlavam grupos familiares e todas as etapas de produção passavam por eles, desde o preparo da matéria-prima até o acabamento do produto. Dessa forma, não existia divisão de trabalho, pagamento de salários, especialização do trabalho. Não existia, todo mundo, não é, fazia o mesmo, da mesma forma, não tinha especialização. A outra fase, uma fase posterior, foi a das chamadas manufaturas, características do período mercantilista, mais focado no comércio, com a produção voltada para o mercado interno e para o mercado externo. Nessa forma de trabalho já existia divisão de trabalho devido ao aumento da produção. O lucro obtido nesse processo ficava nas mãos dos governos absolutistas, através de impostos e tributos cobrados aos comerciantes burgueses. A industrialização trouxe outra forma de relação de produção de trabalho. Observe aí que essa industrialização vai propiciar que os trabalhadores se organizem de forma cada vez mais consistente. Os trabalhadores, por outro lado, comecem a perceber que eles estão sendo explorados. E para lutar contra essa exploração, muito bem, meu querido, muito bem, vai longe, viu? Não foi assim. Para lutar contra essa exploração, primeiro eles vão ter que se unir. Em outra situação, vão ter que resistir contra a exploração. Você acredita que esses trabalhadores aqui trabalham em média quantas horas por dia? Fale aí. São muitas horas, em média 12 a 13 horas por dia de trabalho. É muita coisa, se você pensar que o dia tem 24 horas. O trabalhador aqui, ele mal tem tempo para se alimentar, para cuidar da sua família, dos seus filhos. Ele tem que trabalhar. Ele era sugado, pronto, um termo que eu estava procurando, encontrei. Isso, muito bem, meu querido, minha querida. Ele era sugado, só, no entanto, em contrapartida, ele vai se rebelar, ele vai questionar, ele vai lutar por melhores condições de trabalho. E com o passar do nosso conteúdo, nós vamos vivenciar isso, nós vamos observar essas questões. Tá bom? Atenção aí. A industrialização, ainda na página 72, volta aí. Se você pensou que eu tinha passado, eu estava já na 73, não. Estou na página 72. Atenção. A industrialização trouxe outra forma de relação de trabalho e produção. As indústrias tinham como mão de obra o trabalho assalariado, com divisão de funções e especialidades. Em outras palavras, o controle técnico e econômico passou para as mãos dos capitalistas, os donos das indústrias. Isso fazia com que o trabalhador não tivesse direito ao que produzia. Outro segmento característico nessa fase foi a repetição do processo de produção por parte do trabalhador, sempre fazendo as mesmas tarefas.
devido a essa especialização do trabalho, a monotonia e a depressão se alastrou, avançou, expandiu entre os trabalhadores das indústrias. Então, esse trabalho repetitivo que ele fazia, não é, deixou ele em depressão, e o trabalho monótono não fazia com que ele refletisse e essa reflexão pudesse fazer com que ele entendesse que ele estava sendo explorado, não é? Prosseguindo então. 73. A Revolução Industrial introduziu na sua produção todos os membros familiares. Os filhos, a partir de 7 anos, começavam a ingressar naquele trabalho. Isso é por isso que se justifica em parte, viu? As famílias terem uma grande quantidade de filhos, porque ali aquele pai, aquela mãe imaginava que quando o filho atingisse 7 anos, poderia trabalhar e aumentar um pouco a sua renda. Compreenderam? Isso, muito bem. Introduziu na sua produção todos os membros familiares. As manufaturas e as corporações de ofício. O trabalho era desenvolvido pelo homem, algumas vezes pelos jovens aprendizes. As mulheres não participavam, cuidavam apenas dos trabalhos domésticos. Nas indústrias, além dos homens, mulheres e crianças também eram usadas, aquilo que eu falei, ó, mulheres e crianças eram usadas como força de produção. Eram considerados mão de obra mais barata e com condições melhores de aprenderem seus ofícios, ou seja, as crianças vão aprender de forma mais rápida os seus ofícios. Hoje em dia não pode, viu? Tem a questão do menor aprendiz a partir de 14 anos, exercer ali uma função muito leve em determinadas empresas, mas a criança não pode estar trabalhando, viu? Tem o Estatuto da Criança e Adolescente, tem um programa, inclusive, de erradicação do trabalho infantil. Erradicação do trabalho infantil. Erradicar o trabalho infantil, ou seja, por fim o trabalho infantil. Tá bom? Eram consideradas mão de obra mais baratas e com condições melhores de aprenderem seus ofícios, o que gerou menor custo, olha aí, bobinhos industriais, né? Menor custos para os donos das indústrias e, consequentemente, eles poderiam ter maior lucro. Essa situação desestruturou as relações familiares, pois o trabalhador em indústrias tinha uma jornada de trabalho de 80 horas semanais, não sobrando aquilo que eu falei, ó, não sobrando tempo para lazer e para cultura. E fazia com que o trabalhador não tinha noção de que ele estava sendo explorado, não é? Aqui temos os movimentos de resistência, falar com meu sotaquezinho em português, os movimentos de resistência dos trabalhadores. Os trabalhadores vão começar a resistir, não vão deixar barato, vão pontuar, vão deixar bem claro aquilo que eles acreditam que seja a solução para a diminuição desse nível de exploração. Vamos lá. Para concluir aqui, as mudanças introduzidas pelo processo de industrialização geraram reações dos trabalhadores, que passaram a contestar. Olha aí, presta atenção aí. Destaca esse parágrafo inteiro aqui, ó. Pega aí um lapisinho, um marcador de texto, destaca aí. Página 73, esse parágrafo inteiro aí, ó, pega aí. As mudanças introduzidas até 1840 pelo processo de industrialização geraram reação dos trabalhadores, que passaram a contestar os baixos salários e a falta das condições de trabalho. Além disso, muitos dos que migraram dos campos passaram a morar nos centros urbanos, formando cidades industriais que não, olha aí, que não possuíam infraestrutura decente de moradia, ou seja, não havia saneamento básico ou saúde,
não havia condição nenhuma de sobrevivência. Eram, na prática, favelas. Assim, vários movimentos se ergueram contra os industriais, com destaque para dois que agiam de forma radical, não é? O ludismo, que começou entre o final do século XVIII e o início do século XIX, e o cartismo, que ocorreu entre 1830 e 1840, já no século XIX. Tá bom assim? Pessoal, eu estou concluindo, acreditando que você absorveu o conteúdo que fala sobre essas relações de trabalho, porque como a Revolução Industrial ela avança, ela cresce, o trabalhador vai sendo explorado e ele demora um pouquinho para despertar que está sendo explorado e vai começar a reagir, vai ter esses movimentos de resistência que nós vamos observar agora, aliás, agora não, na próxima aula, que é o ludismo, não é? E o cartismo, tá bom? Continue aí nessa obediência ao distanciamento social, nas regras, o uso de máscara, o uso do álcool em gel, tá bom? Forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal, até lá.